Olá, gente, tudo bem? Para quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, presto assistência técnica para pequenos e médios produtores no cultivo de frutas e hortaliças. Sempre trago dicas para vocês. Quem está me vendo pela primeira vez, eu espero que aproveite bastante a informação deste vídeo e de todos os outros que já estão aí, tanto no meu canal do YouTube quanto na minha página na rede social no Facebook e no Instagram. Então vai lá, dá uma passeada ali no mural, nas postagens dos vídeos que já foram feitos, que eu tenho certeza que vai ter um que vocês vão sim gostar. E claro, as dicas que eu passo a vocês sempre são práticas, porque essa é a intenção desses vídeos, do meu trabalho também como extensionista rural e também prestando assistência técnica. Hoje eu vou falar de uma frutífera, ou melhor, de uma família. E essa família de frutas, ela está presente na grande maioria dos países, produzida no Brasil ou não, muitas vezes utilizada para poder ajudar no nosso sistema imunológico, principalmente agora que está um pouco mais frio. Então estamos já entrando no início do inverno, estamos quase com o final do outono, e essa frutífera vai estar presente e caiu no gosto do brasileiro, sim senhor, que são as frutas cítricas, ou no caso, como chama, né, o fruticultor profissional, a citricultura. Bom, vamos dar continuidade na parte biológica, que é a questão principal que vocês têm que entender da cultura que vai ser trabalhada. Para aqueles que já têm o pomar de citros, tudo bem, pode até me ajudar, me corrigir caso seja necessário. Mas vamos conversar na parte biológica. Por que é importante a gente entender a biologia da planta? Entendendo a biologia da planta, nós podemos usufruir esse conhecimento ao nosso benefício, com produtividade, com multiplicação de mudas e assim por diante. Então, uma das coisas que é muito interessante, que devemos entender, são os tipos de formação de frutos que os citros têm. Por exemplo, o citrus tem algumas espécies que ela forma o fruto somente por condição hormonal, sem que haja fecundação do pólen, que é a parte masculina, que é levado pelo vento ou para algum vetor, no caso uma abelha, por exemplo, até a flor feminina. Dessa forma, essa etapa não precisa ocorrer para que a flor se tenha uma diferenciação no seu ovário e se torne viável, formando assim o seu fruto. As espécies mais comuns que vocês conhecem é a laranja Bahia e o limão Tahiti, ou no caso a lima ácida Tahiti, e que ela tem essa característica de, se tiver uma flor saudável, bem nutrida, ela vai formar um fruto. Nessa condição, o fruto sai sem semente. Por esse motivo que a lima ácida Tahiti, ou limão Tahiti, e a laranja Bahia, ela não tem semente. Tudo o que acontece de forma hormonal, sem a fase sexual, não tem a formação de semente. Então nós vemos aí inúmeras e inúmeras espécies, variedades ou cultivares dos citros que têm a presença de semente, porque ocorre a fecundação cruzada entre espécies ou entre a mesma espécie, tá? O que acontece entre espécies diferentes é bem interessante, porque é onde esse tipo de semente que cruza com uma espécie A com uma espécie B, ela vai ter características diferenciadas entre uma espécie e outra, muitas vezes formando uma nova espécie, ou até mesmo fazendo com que haja um melhoramento vegetal que o ser humano, nós, da pesquisa de melhoramento, acaba utilizando esse comportamento das plantas
dos citros, para quê? Para poder então melhorar a procura de plantas tolerantes, resistentes a certas doenças, principalmente, serem mais rústicas, não sentirem tanto a deficiência de água numa estiagem e assim por diante. Por isso que é muito bom a gente poder entender isso, tá certo? Só que comercialmente, hoje, não só no Brasil, como no mundo, a que se é utilizada para a formação de novos pomares são a aquisição de mudas. Por que a aquisição de mudas? Isso é um ponto muito importante, porque é onde você vai ter características agronômicas semelhantes num pomar como um todo. Então, por exemplo, se você vai ter um talhão de laranja azeda ou de folha murcha, vocês vão saber que aquele talhão de laranja azeda vai ter esse comportamento de desenvolvimento e o fruto vai ser semelhante no talhão como um todo. Por isso que é interessante esse tipo de condição. Para quê? Para que você tenha volume de comercialização. E isso também interfere na qualidade do suco obtido lá na fábrica, tá? Então são pontos que nós temos que levar em consideração no momento da aquisição de mudas. Eu já falei a vocês que existem problemas sanitários, que nem, por exemplo, se vocês estão num país e vai adquirir uma muda num determinado estado, só que é o estado vizinho, vocês têm que ter todo um documento emitido por um viveiro certificado e idôneo que obedeça todas as regras de produção que eu vou falar mais à frente para vocês. Por quê? Porque dessa forma você vai garantir que não está havendo transporte de forma de qualquer jeito de uma planta que pode estar doente e leva uma doença que não tem no estado vizinho e vai lá, leva uma simples mudinha ou se não um grupo de mudas que é oriundo de um viveiro que vocês não sabem direito se é credenciado ou não, se tem permissão para transporte, vai meio que nas escondidas, passar pela divisa de um estado para o outro e bumba, vai lá e introduz nesse estado uma doença que não existia. Isso é sério, gente. É muito parecido com o que aconteceu nessa pandemia. Se houvesse um certo rigor, conhecendo que existia o Covid lá fora, e que a gente, no caso, o Brasil, não havia ainda nenhum tipo de sintomas em nenhum paciente, o que seria feito de prudente? Todas as fronteiras haveria um controle rigoroso de todas as pessoas que entram no Brasil. Isso é uma coisa que acontece. Vocês não conseguem trazer materiais vegetativos, tecido vivo de plantas, mudas, estaquias, qualquer coisa sem autorização. Caso vocês até tentam trazer de um país para o outro, por exemplo, e se pegar, eles vão confiscar, tá? E dependendo do agente, vai aplicar uma multa, porque isso tem que ficar em quarentena. Em quarentena, que são exatamente essa palavra que foi utilizada lá no início da pandemia, é o período que os sintomas de doenças vai se manifestar caso aquele indivíduo esteja contaminado. Então é muito sério. Então, assim, as pessoas falam, ah, não, vou comprar um viveirinho lá no seu Joãozinho. Não é. Se você comprar uma muda ali no viveirinho do seu Joãozinho, qual que é a garantia de que aquela muda não está contaminada? Ele toma algum tipo de cuidado para que não haja contaminação dentro da estufinha dele, dentro do viveirinho dele? Não dá para saber. E ainda você corre risco de disseminar essa doença em lugares que não tinha com tanta intensidade. Então isso é muito sério, gente. Quando às vezes eu falo para vocês tomarem cuidado com o que vocês vão comprar, com o que vocês vão adquirir, é muito complicado isso. E a gente tem que tomar cada vez mais cuidado, porque o nosso país é gigantesco e tem muito lugar que não tem certas doenças e pragas.
E como temos essa dimensão gigante, esses locais que não têm essas pragas, que num lugar acaba fazendo com que o custo de produção seja maior, você concorda que não poderia ser uma estratégia de manter o fornecimento daquele alimento? Sem pensar no lado egoísta. Vamos pensar na parte de colher e vender comida. Fruta também é comida. Essencial, por sinal. Ainda mais a história que eu falei para você do escorbuto, que a laranja é fonte de vitamina C. Então presta muita atenção. Tome cuidado quando for comprar muda de caminhãozinho que passa na rua, do viveiro do seu Zezinho, Joãozinho, Joaquim, fulaninho, porque você não sabe realmente a procedência. Eu já falei a vocês que quando eu era criança, eu lembro que meu pai comprou algumas mudas de frutíferas desses caminhãozinhos. Só que foi o maior arrependimento dele, porque na propriedade dele não havia nematóide. E no solo, no torrão de terra da munda, veio nematóide. Ou seja, tem locais que ele plantava algumas hortaliças, não podia mais plantar. Ele acabava abandonando, deixando outras culturas de menor importância, só para não deixar o solo nu. Só que o que ele precisava mesmo de espaço para plantar outras hortaliças não podia mais. Olha o prejuízo, olha a dor de cabeça. Entendeu? Então isso é muito sério. É seríssimo. Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Porque senão a gente acaba inviabilizando e afetando o nosso próprio solo. Ou o solo de alguém mais próximo. Então esse é um cuidado que eu sempre peço a vocês. Então, se vocês têm essa possibilidade de comprar muda, procure realmente quem é idôneo, quem vai fazer as coisas certa e de verdade. Bom, gente, por enquanto é só, porque esse tema é muito extenso. É uma atividade econômica importante para o Brasil, então eu preciso ter mais tempo para expor. Não estou me desmerecendo as outras, por favor, não é isso. É que é muita informação mesmo, porque tem detalhezinhos que fazem a diferença. Então, agradeço vocês que ficaram até agora assistindo meu vídeo. Aguarde que vai ter mais informação sobre o tema. E vamos nos falando. Mandem mensagem para mim. Quem não está inscrito no meu canal do YouTube, vai lá, se inscreva, aperta o sininho para você receber notificação de novos vídeos. Não deixa de curtir a minha página no Facebook e no Instagram, tá bom? E fica aí atento pro próximo vídeo. Até mais!